Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje a gente vai falar do caso Gustavo Pissarro, um caso que aconteceu no ano de 1994, de um rapaz que acabou tirando a vida de praticamente aí toda a sua família, 5 pessoas da sua família, seus pais, sua irmã e seus avós paternos. É um caso bem misterioso no que diz respeito, principalmente hoje em dia. Até hoje, né, ninguém sabe qual foi a verdadeira motivação, o que levou ele a isso, inclusive levantando aí teorias de que ele pudesse estar possuído no momento em que ele cometeu, né, esses atos, porque de fato não se tem uma motivação plausível, e até mesmo, de repente, né, enfim, algum tipo, né, apenas algum tipo de transtorno psicológico que ele tivesse. E, se eu não me engano, não foi bem definido. A gente vai entender já um pouquinho mais desse caso, mas antes, já se inscreva no canal se você não tiver inscrito, ativa o sininho de notificação que a YouTube te avisa quando eu postar de novo. Se ele não avisar, eu aviso na rede social que eu deixo na tela para vocês. Deixa o like já no início do vídeo que me ajuda bastante na divulgação do vídeo do canal. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais. E o meu site, se vocês quiserem consulta particular, lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixei aqui na tela. E vamos começar o caso de hoje. Então, Gustavo Pissardo, ele tinha 22 anos, alguns lugares dizem que ele tinha 21, outros que ele tinha 22, mas por volta dessa idade, no dia 29 de setembro de 1994. Ele fala para o seu pai que ele estava sentindo muita dor de cabeça, né? Parece que morava ele, o pai, a mãe e a irmã, que tinha por volta ali de 18 anos, 17. E ele diz para o pai que está com muita dor de cabeça, o pai leva ele para uma clínica, até mesmo que era um pouco distante ali da cidade, né, de onde eles moravam, e é receitado um remédio normal de dor para ele, remédio chamado Lisador. E por que eu estou falando o nome do remédio aqui? Porque será usado de uma forma ou de outra aí para poder dizer que esse remédio causou algum tipo de alucinação nele, o que não faz o menor sentido. Então, ele vai, né, medicado, eles voltam para casa, parece que ele dorme, acorda por volta das 2 horas da manhã, pega uma arma do pai, né, eu falei aqui só uma vez, pega esse objeto do pai e vai até o quarto onde a mãe e a irmã estão assistindo TV. Parece que ele já tinha servido o exército, inclusive sendo monitor de tiro, então ele tinha habilidades aí com esse objeto, né? Então ele vai lá onde está a mãe e a irmã assistindo TV, efetua disparos, né, na cabeça delas, elas perdem a vida. Nesse momento, o pai, ouvindo o barulho, ele vai até lá para ver o que está acontecendo. E depois que ele chega lá e vê que o Gustavo tá com esse objeto na mão, ele tenta fugir, né? Então ele se vira para correr, mas parece que ele efetuou um disparo, né, na nuca do pai. Então parece que na madrugada do dia 30 ele tenta simular um assalto na casa, revira tudo, coloca TV e parece que um vídeo cassete, né, no caso, era aí o DVD da época, no carro e joga num rio, justamente para dizer que levaram, né, e tudo mais. Revira ali a casa, enfim, e tenta simular, né, dizer que alguém entrou ali e fez isso com os pais deles. Então, nesse caminho, né, ele joga as coisas aí no rio e segue para casa dos avós, por volta das 4 horas da manhã dos avós paternos. Então, chegando aí, até bem cedo, né, na casa dos avós, ele conta o que aconteceu, falou que tirou a vida de todo mundo da casa dele e diz para a avó que tá com fome. A avó não acredita muito, né? Ele que não acreditou muito, a avó e o avô. Então a avó segue ele para a cozinha, né, para poder preparar um lanche para ele, que ele disse que estava com fome. E o avô senta ali com ele e pergunta, tipo, cara, você tá brincando comigo, né? O que você tá falando? Como assim? Que tipo de brincadeira é essa? Tenta ali, tipo, tirar alguma informação dele.
Só que nesse momento ele pega também e tira a vida do avô. A avó estava na cozinha, parece que ele estava usando um silenciador que ele tinha improvisado, né, feito de alguma maneira. Então ele vai até a cozinha, atrás da avó, e tira a vida da avó também. Então, saindo da casa dos avós, ele pretendia até mesmo ir na casa de uma tia para tirar a vida da tia e dos primos também. Mas daí ele desiste e resolve voltar, né, para a cidade dele. No meio do caminho, parece que ele se desfez ali mais de alguns objetos e o objeto que ele tinha usado para poder tirar a vida ali dos seus familiares. Então, chegando em casa com os corpos dos pais ainda ali, né, dos pais e da irmã, parece até mesmo que ele cobriu, né, os corpos, porque ele dizia que toda vez que ele via, ele lembrava, e aí, tipo, ele tampava, ele esquecia, ele tinha aí esses surtos, né? Então ele chega em casa, ele faz as malas, liga para a namorada dele, né? E combina uma viagem para passar aí o fim de semana em Caraguatatuba. Acho que de sexta-feira até, né, o fim de semana inteiro. Então, tá, ele combina essa viagem com a namorada, né? Malas prontas e vai de encontro a ela. Inclusive, muito possivelmente, isso sendo justamente para o plano dele, né? Era para que servisse como álibi, para dizer que ele não estaria em casa, estaria nessa viagem, e dentro desse período daria tempo de alguém encontrar os corpos, né? E ele não precisar chamar, fazer alguma coisa. Já daria tempo de alguém ter encontrado os corpos e ligado para a polícia. Já os corpos não estariam ali. Era o que ele pensava quando ele voltava, né? De viagem, ele pensou que os corpos não estivessem mais ali. Então, antes de chegar na casa da namorada, ele resolve parar em algum lugar para poder fazer umas comprinhas, comprar umas roupas, né, para viagem, comer uma coisinha. Sim, gente, como se nada tivesse acontecido. Então, daí ele vai para casa da namorada, né, para buscá-la. Então, eles vão, né, para essa viagem nesse fim de semana. Parece que depois até mesmo o pai e o irmão da namorada foram encontrar com eles. Dizem que foi um fim de semana normal. Ele estava normal, tranquilo, super bem. Nada que mostrasse que algo desse tipo teria acontecido, né? Ele sabendo que os pais e a irmã estavam lá na casa dele. Então, nada. Ela dizia que ele estava normal. Então, na segunda-feira, ele volta para casa já pensando que os corpos já não estivessem mais ali, que tivessem encontrado, só que não. Ele chega lá e encontra. Aí tem lugares que dizem que, porque, gente, 94 não se tem muita informação, como qualquer notícia, qualquer coisa que acontece hoje em dia, a gente tem vários detalhes. Então, até mesmo informações desencontradas, né? Alguns lugares dizem que ele ligou para a polícia, né? Dizendo que chegou e encontrou os pais daquela forma. Em outros lugares dizem que ele sentou no sofá, se desesperou, chorou. O vizinho ouviu ele chorando e ligou para a polícia. Mas, de toda forma, a polícia foi chamada e, chegando lá, né, encontraram toda aquela situação. Já os corpos dos avós parece que não demorou muito para ser encontrado, porque essa tia, até mesmo que ele pretendia, né, estava planejando ali tirar a vida dela também. Essa tia costumava visitar os pais todo dia, então parece que ela chegou ali, encontrou os corpos dos pais e já estava até mesmo planejando o sepultamento deles. O que não ficou muito claro é que, assim, como que acontece uma coisa dessa e eles não avisam a família? Porque, teoricamente, como os avós perderam a vida, a tia encontrou, o normal era ela entrar em contato, acredito eu, com o irmão, né, que era, no caso, os avós que perderam a vida eram pais do pai dele. Então, teoricamente deveria, né, uma coisa estar ligada ao ausentado, entrar em contato com a família, né, com a casa, para poder avisar, contar o que aconteceu, falar do sepultamento, mas parece que nada disso aconteceu. Então é algo também estranho nessa situação, né? De toda forma, eles não foram descobertos, mas
os avós já estavam até mesmo ali na preparação do sepultamento deles. Então, por conta de uma testemunha que havia visto uma pessoa com as mesmas características do Gustavo entrando na casa dos avós dele, a polícia acabou pedindo ali a prisão preventiva dele para tentar esclarecer as coisas e parece que ele assumiu numa conversa informal com o delegado o que havia acontecido e o que ele havia feito. Só que ele não sabia dizer o porquê que ele havia feito isso. Não tinha uma motivação do tipo herança da família que ele tinha para receber, algum dinheiro, ou uma briga, nada, nenhum motivo concreto. E inclusive diziam que eles se davam super bem, que ele era um menino muito bom, enfim, nada fora do comum. Então não tinha uma justificativa e ele dizia não saber. E aí ele teve uma crise, né, um surto, dizendo que acabou a vida dele, que acabou a vida da família. E parece que ele tinha um irmão, né, que não morava ali com a família. Parece que ele morava no Rio. E esse irmão, quando ficou sabendo, inclusive, ele disse que claramente o irmão não estava bem, né, de saúde psicológico mental. E até mesmo ficou do lado dele, parece que auxiliou ele, não sei se inclusive até mesmo foi ele que pagou advogado. Então, com tudo isso, né, dele dizer que não sabe, enfim, essa confusão mental, as autoridades resolveram internar ele no hospital psiquiátrico para fazer exames e saber se ele tinha de fato algum tipo de transtorno ou não. De toda forma, a conclusão psiquiátrica, né, vamos dizer assim, foi que ele era semi-culpado. Por quê? Em alguns momentos ele tinha plena consciência, tanto que ele foi, né, depois de fazer o que ele fez com os pais, foi até a casa dos avós e fez tudo, escondeu, jogou fora objetos, fez aquela cena lá para forjar assalto, mas também teve o ato de cobrir as vítimas, o que indicava que de uma forma ou de outra ele estava desconfortável vendo aquilo. Então é como se ele, da mesma forma que ele tivesse tido, sim, picos de consciência, em alguns momentos ele alegava que não sabia o que estava fazendo e que até mesmo, né, não sabia o motivo dele ter feito aquilo. Então consideravam que de uma forma ou de outra ele também era um risco, né, para a sociedade que ele ficasse solto. E aí também teve essa questão do medicamento que foi levantado que, principalmente, né, pelo advogado, dizendo que o remédio fez com que ele perdesse a consciência, que tivesse tido algum tipo de surto, né, por conta do remédio, tivesse causado alguma paranoia nele, só que não, como eu falei, nada na bula do remédio dizia que poderia causar esse tipo de coisa, era um analgésico comum, nada muito além, né? Inclusive ele disse que o plano, né, até mesmo ele havia tentado tirar a própria vida depois de tudo isso, só que ele não conseguiu, né, acabou desistindo, e no período em que ele ficou internado, né, para poder fazer os exames psiquiátricos, ele também falava muito sobre isso, que ele queria tirar a vida dele, enfim, inclusive parece que manteram ele preso, né, na cama, e disseram que esse remédio que ele tomou para causar algum tipo de surto, assim, de paranoia, ele teria que tomar 20 vezes a dose que ele tomou para que isso pudesse acontecer, então não era uma possibilidade, né? Então, no ano de 1997, parece que ele foi a julgamento e condenado, né? Inclusive, parece que ele ficará preso, ou não sei se ele terá a possibilidade aí de recorrer ou pedir liberdade condicional até o ano de 1934, 35. Ele continua, né, preso e é isso, foi, né, julgado e culpado pelo que fez. Só que o que fica ainda em aberto, né, misterioso aí nesse caso é justamente essa questão. Por que que ele fez? Se ele teve de fato algum tipo de surto psicótico ou se não, se de repente for espiritual, a gente sabe que isso é possível, né? Se você está aqui assistindo esse vídeo nesse canal, se pressupõe isso. Ou se até mesmo foi planejado, se não foi nada disso,
enfim, só maldade mesmo que às vezes acontece também. Então é isso que a gente vai tentar entender hoje aqui nas cartas do baralho cigano sobre esse caso. O que levou esse moço a cometer isso contra a sua família? Principalmente aí no foco principal, na motivação. Então vamos lá. Como eu falei, não tenho os dados completos dele, mas não sei se é apenas Gustavo Pissarro o nome dele, mas eu tenho foto aqui, já ajuda bastante também. Vamos lá, vamos tentar entender aí o que aconteceu. Porque ele tirou a vida de 5 pessoas da sua família, seus pais, seus avós, sua irmã. Não apareceu quase nada hoje. Gente, tinha motivação sim, tá? Não foi aleatório, mas nem de forma nenhuma. Não foi aleatório. Não foi surto. Esse moço, ele planejou, tanto que eu acredito que até mesmo isso, essa coisa de, ai, tô com dor de cabeça, ir no hospital, tomar remedinho, isso não foi aleatório, porque depois ele usaria isso, a questão do problema que ele teve, da dor de cabeça que ele sentiu, como uma motivação, né? Assim, tipo, o que levou ele a fazer isso foi o remédio que ele tomou, ou foi a dor de cabeça que ele sentiu, é como se ele tivesse saído de si, estava fora de controle. Isso foi planejado, tudo isso, muito bem arquitetado e programado. Ele não foi sem motivação nenhuma, tinha uma motivação e um alvo principal. Eu acho que a questão dele tirar a vida de toda a família foi muito mais uma consequência no que diz respeito a, tipo, ele sabia que ia dar ruim pra ele, entende? E eu não sei se de uma forma ou de outra ele descontando em todo mundo, mas ele tinha um alvo principal. A principal motivação para tudo isso. Ele tinha algo, acredito eu, que principalmente contra o pai dele. Alguma coisa que o pai fazia de errado, eu não sei se contra ele ou contra a irmã, ou enfim, não era um pai bom, mas ele tinha algo, principalmente contra o pai, claramente. Claramente, tem nem que falar. A mãe, eu não sei se de repente algo, se por exemplo o pai fazia algo contra eles,
se a mãe era omissa ou conivente, coisas do tipo, mas de uma forma ou de outra vejo a mãe muito que mais inocente nessa história, né? Óbvio, as outras vítimas sim, mas eu tô falando no que diz respeito à motivação dele, tá? Não no que diz respeito à situação em si, a motivação. Então eu acho que todo mundo acabou entrando aí nesse meio por conta desse ódio que ele estava acumulando aí dentro dele. Gente, não tem nem o que falar. Nem eu não vejo de forma alguma. Assim, problema espiritual? Sim, eu não vejo que esse moço foi possuído, mas falta de equilíbrio mental, psicológico, isso tudo, quando a gente vibra, eu já cansei de falar aqui pra vocês, quando a gente vibra negativamente, a gente atrai o mesmo. Então, provavelmente estava com um encosto, sim, tinha um obsessor ali só fomentando que ele fizesse coisa, óbvio. E sim, problema mental, no que diz respeito, que assim, eu também não vejo ele 100% psicologicamente, não, mas tá longe, longe, longe de ser o motivo disso. Muito longe, porque se fosse, a gente vê o que levou foi justamente um problema, ele não estava em si, né? Não foi geralmente não é algo planejado e programado, premeditado. Quando é coisa assim de saúde mental e psicológica, a gente vê um rompante, algo que não tem explicação, nesse caso, não. Eu acho que a questão psicológica dele só leva a ele ser capaz de fazer, sem medir muita consequência, sem considerar que é a família dele, tirar a vida de pessoas inocentes que não tem nada a ver com o que a motivação dele está fazendo, entende? Então, acho que tudo isso só pode ser coisa de alguém que realmente não tá batendo muito bem. Mas no que diz respeito mesmo à consequência, falta de empatia, a não se importar, ter sangue frio, muito mais isso no que diz respeito ao psicológico dele. Agora, a ser um motivador que levou ele a fazer isso, longe, longe disso, tá? Só que a gente não pode realmente ignorar a questão psicológica, porque uma pessoa saudável psicologicamente não faria isso, não teria coragem de fazer. E espiritual é isso que eu tô falando. Sim, influência negativa, mas não foi algo que entrou dentro do corpo dele, por dentro, e fez com que ele fizesse aquilo. Então, gente, na maioria das vezes, né, entre uma coisa e outra, como eu falo para vocês, existe um abismo, é como se fosse várias pecinhas aí se juntassem para causar, né, uma tragédia. E só que ele não está sendo verdadeiro, não foi verdadeiro esse tempo todo no que diz respeito à motivação dele, e talvez, obviamente, acredito que para ficar menos pior, né, e para parte dele, mas ele sabe muito bem por que ele fez. Eu não sei se por algum motivo ele queria esconder a verdadeira motivação, tá? Por algum motivo bem específico ele queria esconder. Talvez até mesmo Armanda, porque até mesmo essa questão dele ir lá tirar a vida dos avós e tirar a vida de todo mundo, isso também colabora com a versão de que foi um surto, de que ele estava fora de si, ou até mesmo que ele estava possuído. Porque aí, se ele vai unicamente na pessoa que ele tinha foco, aí a gente consegue, de repente, compreender ou tentar, sabe, tipo, investigar e saber que ele tinha um só alvo. Quando ele vai e faz tudo isso, meio que realmente não tem explicação e só acaba validando a versão dele. Vocês conseguem entender? De repente, até mesmo fazendo isso para que não tivesse uma explicação, para que as pessoas olhassem e de fato não conseguissem entender. Não conseguissem entender que ele tinha um único alvo e uma motivação. Ora, 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 né?
Até mesmo essa questão da viagem, justamente para não ser preso, me falando claramente aqui, também usando muito essa questão de saúde e questão psicológica para poder fugir da culpa e de ser preso, né? Quer dizer, ele estava em surto, conseguiu tirar a vida de todo mundo. Quando chegou na dele, que ele disse que faria, ele não teve coragem. Que tipo de surto é esse? E, gente, mais uma vez, eu falo sempre em cima daquilo que eu tô vendo, tá? E não tem nem o que falar. Nem o que falar, tá? Ó, isso aqui, você lembra que eu já falei pra vocês que fala de figura materna, né? Figura materna, cartinha da cegonha. Ao lado da cartinha do homem, consequentemente, né? O pai. Cartinha das nuvens. Tá vendo? O pai sendo o foco principal aí dele. Por conta de algo aí que o pai fazia de errado, que ele considerava errado, enfim. Ele não gostava, que de repente ele poderia até mesmo sofrer na mão, enfim. Por algum motivo, ele tinha algo aí contra o pai. De repente, até mesmo algo aí que ou a mãe não estava ciente, a mãe não sabia, ou até mesmo ele achava que a mãe era, ou passava algum tipo de pano, não sei. Em resumo, gente, algum maltrato do pai com relação a eles, tá? Mas eu também não vejo sendo aleatório, tá? Eu vejo que ele tinha motivos para ter algum tipo de aversão aí ao pai dele, por mais que não fosse nada escrachado e declarado, muitas vezes as pessoas não sabem o que acontece dentro de um núcleo familiar, tá, gente? Então é muito fácil sair aí na vista das outras pessoas com uma família perfeita sem ser. E claramente me mostrando ele agindo com muita frieza, sabe? Muita frieza. E um cenário de alguém que está buscando justiça. Então é algo que acaba aí colaborando, né, para o que eu tô vendo. Então ele se sentindo legitimado, ele tendo esse ímpeto, justamente buscando justiça aí a respeito, né, da situação aí familiar que de repente ele estava vivendo, né, passando, enfim. Nada justifica, tá, gente? E eu sempre falo para vocês, vocês têm que ter muito cuidado, que às vezes eu falo e vocês não compreendem da forma que se deve. Aqui eu não justifico o que as pessoas fazem. Não é como se eu tivesse, mas também. Não, é uma motivação. Justificativa é diferente de motivação. Foi a motivação dele, o que levou ele a isso, mas nada justifica, tá bom? E aqui só mostrando, né? Porque eu, como eu sempre falo para vocês, as cartinhas é como se elas contassem uma história. Então aqui mostra o cenário da viagem dele, justamente aí para poder, né, manipular e a justiça, ó, e não ser preso, tá? Claramente, isso aqui, tem nem o que falar. É, agora, deixa eu ver se faltou a gente entender, né, alguma coisa. Eu acredito que a gente já tenha visto tudo isso. Eu não acredito que isso vai ser descoberto. Muito sinceramente, até porque já passou aí do tempo, né? De, por exemplo, de repente ele acabar pagando por mais alguma coisa porque já prescreveu mais. Vamos ver, né? Se um dia a verdade vai vir à tona, vai ser descoberto o que aconteceu com a família de Gustavo Pissarro, porque vão descobrir a verdadeira motivação dele. Às vezes vai que ele assume, né? Tudo é possível. Epa.
Eu não sei até mesmo se de repente ele já não se abriu com alguém, né? Porque eu vejo que em algum momento isso pode acontecer, tá? Dele de fato contar a verdadeira motivação dele, o que aconteceu, por que que aconteceu, né? Por que que ele fez isso. Eu acredito sim que em algum momento isso pode vir à tona, tanto de repente ele falar com alguém, alguém abrir a boca, ou até mesmo ele confessar de alguma forma, tá? Mas acredito que futuramente a gente pode ter alguma notícia a respeito disso. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Me diz aí se vocês conheciam esse caso, se vocês já tinham ouvido falar, se vocês sabem algo mais para trazer aqui de informação para acrescentar. É isso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e até a próxima.